Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jade aqui da Ponto Com Informática. Eu sou a Valéria, trazendo novidade aí para vocês que estão atentos aí, pensando o que fazer e o que comprar. Não sabe o que comprar? Vem para Ponto Com Informática. Olha só esse notebook que bacana. Ele é um i5, tá com 16 GB de memória RAM e um SSD M2 de 512 GB. Então, ó, quer saber o preço dessa máquina? Vem para Ponto Com. Lembrando que essa linha aqui é novos, tá? Mas também a gente tem sempre aquele notebook para você que tá aí no corporativo, no home office, tá? Mas assim, ó, a Ponto Com é PC, tá, galera? Isso aqui é só para atender nossos clientes especiais aí, ó. E se essa não for a configuração que você está procurando e você realmente quer um notebook e não quer um PC, só chama a gente no WhatsApp que eu mando para você a configuração certinha do jeito que você quer. Rua Santa Efigênia, 198, loja 30A. Shopping, galera, vem pra Ponto Com.